Caros irmãos, eu chamo a atenção para o texto bíblico no livro de Gênesis, capítulo 28. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse capítulo 28 de Gênesis, para lermos aquela experiência ocorrida com Jacó, o patriarca antigo, quando ele fugia de casa e teve em Betel um encontro marcante com Deus. A partir do versículo 10 até o versículo 16. Ou até o 17, final. Gênesis 28, 10 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E no sonho ele viu que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Curve a sua cabeça mais uma vez, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz nesta hora, preparando também o nosso coração para participarmos juntos, como Teu povo, da ceia de Cristo. Pedimos, ó Deus, a Tua graça sendo derramada mais uma vez sobre nós. Que a luz de Jesus Cristo aclare os nossos entendimentos para que compreendamos o Teu querer e que o dom gracioso da fé nos fortaleça para que possamos empreender algo novo no nosso viver de cada dia, que seja digno do Teu nome e produza, de alguma maneira também, um testemunho vigoroso de quem Tu és e da glória de Jesus, diante das pessoas com quem nós convivemos. Fala ao nosso coração, toca em nossa vida, molda e muda-nos para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, quando nós pensamos na situação que o homem foi criado e na situação antes da queda, antes que o pecado tomasse conta da natureza humana e o definisse, agora o homem é definido a partir do pecado. Todas as vezes que eu penso nessa situação impossível para mim, para você, mas eu penso que um dia a raça humana já desfrutou de um aconchego que nós não temos hoje.
de uma situação incomparável, perfeita. Todas as vezes que isso ocorre comigo, suscita dentro do meu coração um sentimento de saudade de algo que eu perdi sem ter experimentado. Uma saudade esquisita. O homem, antes da queda, tinha total condição para perceber e desfrutar da presença, da soberania, do governo e da providência amorosa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua existência. O homem não tinha muito esforço para perceber Deus no seu dia a dia. Naquele ambiente, naquele clima de perfeição, a presença de Deus em tudo e em cada coisa não era obstada, dificultada. Pelo contrário, facilmente Deus poderia ser notado, visto, reconhecido, exaltado, louvado, adorado, engrandecido. Infelizmente, depois que a queda aconteceu, o pecado chegou, o homem perdeu essa habilidade espiritual de espontaneamente discernir com exatidão as marcas da presença de Deus e do seu agir gracioso no seu viver de cada dia. O que até então era certeza absoluta, Deus está. Agora transforma-se em confusão e dúvida na experiência da vida humana. De Deus está. Agora é, Deus está? Onde? Como? A percepção das realidades eternas só é possível como um evento da graça do próprio Deus em nossos corações, depois que o pecado chegou e marcou a nossa história terrena. Discernir Deus presente, discernir as ações, o agir de Deus perto de nós, na nossa própria vida, é fruto exclusivo da graça derramada sobre nós. Precisamos, hoje, que Deus abra os nossos olhos para que enxerguemos as suas realidades. E se Ele não abrir os nossos olhos, permaneceremos em nossa cegueira espiritual. E diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer problema, diante de uma situação que produz angústia, desassossego para o nosso coração, diante de uma aflição qualquer, diante de um destempero, diante de uma oscilação na caminhada da vida, a primeira coisa que nos ocorre é o pensamento de que nós estamos sozinhos, desamparados, à mercê do acaso, da sorte, e que se Deus existe, Ele não se importa, Ele não quer saber, nós não somos para Ele interessantes, Ele não tem atenção, Ele não tem misericórdia, Ele é insensível. Você já passou por isso? A queda fez de nós seres embrutecidos na relação com o eterno, seres que agora olham para cima, para Deus, com o dedo em riste, exigindo, discordando, dando bronca, lamuriando, queixando. Precisamos que Deus abra os nossos olhos. Do contrário, a cegueira espiritual será a rotina. E um homem cego em seus delitos e pecados terá uma palavra ríspida para com o Criador, e não uma palavra de louvor e de adoração.
o espontâneo da vida caída é queixar-se, lamuriar-se, atribuir culpa ao sagrado, ao divino, e dizer que nós somos muito importantes e Ele não tem dado a devida atenção a nós. Diante dessa dificuldade e dessa necessidade que nós temos, eu creio que esse texto pode nos ajudar a perceber algo que não pode deixar de aparecer na nossa caminhada cristã. E agora eu estou considerando que eu falo com gente que, como eu, tem a percepção do sagrado a partir das Escrituras e da fé. Já recebeu o lampejo da graça de Deus no seu coração. E agora é possível ter percepções novas. É possível ter convicções diferenciadas, mesmo sendo nós seres caídos e padecendo da deformidade que todo mortal padece. Mas há em nós algo que não nos é próprio, a graça divina, que nos aparelha, nos põe de pé, e na nossa fraqueza faz brotar a força da glória soberana do nosso Deus. Portanto, é possível, mesmo como humanos caídos, passando pelas mais duras situações do viver, passando por sofrimentos e problemas infindáveis, mesmo em profunda angústia, em desassossego real na alma, porque ser crente não é atestado de que nós não podemos passar por essas coisas e sentir o desassossego que o mortal sente. Mas nós não precisamos sucumbir a essa situação. Agora para mim e para você, crentes em Jesus Cristo que somos, um caminho novo, uma postura diferenciada, uma conduta melhorada, que nos distingue dos demais mortais. Não para que nós, ensoberbecidos, batamos no peito e afirmemos, somos melhores. Não, nada disso. Tal situação traz para nós o peso de uma responsabilidade e humildemente devemos nos quebrantar diante dessa situação e compreender que se Deus não tivesse aberto os nossos olhos, nós continuaríamos como muitos estão, cegos, numa cegueira espiritual terrível e amedrontadora. Agora nós temos a chance de sermos diferentes. E de, em vez de pensarmos que Deus está longe, escondido na grande fortaleza do seu reino celestial, agora podemos percebê-lo conosco. Agora, aquela afirmação de Jesus, ela pode ecoar num brado de fé do nosso próprio coração e da nossa alma. Eis que estou convosco, quando? Todos os dias, até a consumação do século. Agora eu posso perceber, e se não perceber, eu posso crer apenas, que Deus não está longe, Deus está perto, e que eu vivo na presença dEle. Eu vivo na presença de Deus, e você também. Queridos irmãos, o texto de Gênesis 28, 10 a 17, ajuda-nos a perceber essa verdade. Nós vivemos na presença de Deus. Em nenhum momento estamos longe dEle. Nós vivemos na presença de Deus. Isso deveria fazer o nosso coração, no peito, vibrar com grande temor. Porque se Deus existe e eu vivo na presença dEle, eu não posso viver de qualquer jeito.
Eu não posso ser insensível. Eu não posso desconsiderar diante de quem eu estou, diante de quem os meus dias passam, como as coisas na minha vida sucedem. Eu não posso desconsiderar nenhum pedaço do meu viver terreno. Se Deus existe e eu vivo em sua presença, eu preciso consertar algumas coisas no meu viver. O temor deveria preencher o meu coração. Essa narrativa de Gênesis que acabamos de ler mostra um episódio na vida do patriarca Jacó, em que seus olhos espirituais estavam fechados para a presença de Deus. E é fácil a gente perceber a razão disso. Jacó, o nome significa usurpador, trapaceiro, mentiroso. E ele já havia dado um grande drible na vida de Esaú. Ele já tinha mentido para o seu pai. Ele já tinha trapaceado bastante para que ele recebesse aquilo que não lhe era próprio, por não ser ele o primogênito. Você conhece a história. E, portanto, ele está num grande projeto de fuga. Ele está correndo a caminhada da vida e não sabe direito o que é que vai acontecer. Ele está numa situação de perdido, cego, tentando tatear no escuro, na caminhada da história, para tentar encontrar, de alguma maneira, um ponto de apoio, para que então ali lançasse a sorte e torcesse bastante para que as coisas acontecessem de um jeito minimamente tranquilo, para que a sua vida continuasse e ele não perecesse. Jacó estava com a vida toda bagunçada e sem qualquer previsibilidade de que ela iria dar certo. O comportamento dele e as repercussões das suas ações eram as coisas mais improváveis, as coisas mais duras de serem lembradas. Diante das ações de Deus, ele era um ninguém. Ele não se via como alvo da atenção de Deus. Ele se via como alvo da ira de Deus, porque ele já estava sentindo o fogo ardente da ira dos homens, especialmente de Esaú, seu irmão. Já o havia jurado de morte. O comportamento de Jacó, diante das ações de Deus presentes nesse texto, surgem como importantes lições que nós devemos aprender, irmãos, para que o nosso relacionamento cristão, hoje, não perca jamais a consistência e a relevância, e a nossa fé não enfraqueça. E desse modo, irmãos, se nós quisermos amadurecer no nosso entendimento sobre a vida e de como devemos nos posicionar perante os episódios desfavoráveis e de aparente desamparo, nos quais muitas vezes nos vemos envolvidos, se nós quisermos que haja maturidade nessa hora, consistência, relevância em postura de fé, nós devemos nos posicionar de um jeito um pouco diferente, aprendendo nesse texto algumas lições para que a nossa conduta seja influenciada por elas. Que lições nós temos aqui podem nos ajudar a melhorar a nossa caminhada como crentes em Jesus? E não ficarmos pensando, como muitos, que Deus não está nem aí. Somos nós sozinhos e que temos de lutar a luta ingrata da vida, sem saber se no final as coisas vão dar certo. Nós somos crentes e não incrédulos. E é como crentes que precisamos pautar a nossa conduta no mundo. A palavra de Deus está aberta diante de nós.
E ela nos afirma que Deus está conosco, sempre. E que a nossa vida só pode acontecer na presença dEle. A Bíblia não nos foi dada para nos legar um conhecimento mais aprimorado sobre doutrinas conceitualmente inatingíveis. A Bíblia foi escrita e revelada por Deus ao nosso coração para moldar e mudar a nossa conduta no viver de todo dia. Portanto, ou eu sou impactado pela presença santa e santificadora do Espírito do Senhor que deu esta palavra, ou eu continuo cego na minha espiritualidade e espiritualmente cego, eu não sou ninguém. Que lições nós temos aqui? Podem nos ajudar a ter essa percepção nova de que nós precisamos sempre policiar o coração, para que ele não descambe para uma direção inconveniente, pois nós vivemos na presença de Deus. Eu acho que já deu para perceber que o tema da mensagem de hoje é esse, não é? Vivendo na presença de Deus. O que precisamos aprender para que isso ocorra de maneira suave, minimamente cristã, para que eu não envergonhe a fé, pelo contrário, para que o nome do meu Senhor e Cristo seja honrado no meu viver. A primeira coisa, se eu vivo na presença de Deus, e tenho esta convicção biblicamente respaldada, eu preciso lembrar, em primeiro lugar, que fugir dos homens pode ser uma estratégia possível para o meu coração. Mas fugir de Deus é absolutamente impossível e improvável. Fugir dos homens pode ser uma estratégia viável para o meu coração, mas fugir de Deus não dá. Fugir de Deus é impossível, imponderável, improvável. E em muitos momentos na vida cristã nós somos desafiados a perseverar, a lutar. Temos a ideia de que na vida cristã nós temos um ambiente de vitória. Cristo é o vencedor, o nosso Cristo é o Cristo vencedor, e na vitória dele temos também a nossa vitória. Não só garantida, mas também a experiência dela nele. Mas a mesma Bíblia que nos estimula a perseverança na caminhada cristã, debaixo de sofrimento, debaixo de perseguição, debaixo de problemas intermináveis. É a mesma Bíblia que em muitos momentos também abre portas para que a fuga seja a melhor resposta diante de determinados episódios. E não será e não poderá ser vista nunca como um sinal de covardia, de fraqueza. Por exemplo, pela Bíblia, nós percebemos o exemplo de José, fugindo da tentação e do pecado, lá na casa de Potifar. Nós lembramos dessa história, e vemos que ele largou tudo para trás e fugiu e correu. Meu irmão, às vezes o melhor remédio é fugir. A melhor resposta é correr para longe de alguma situação. É não nos colocarmos numa posição exposta de vulnerabilidade. Às vezes o melhor é fugir. Lembra-se de Davi fugindo do rei Saul? Ele não fugia por medo. Ele fugia da maldade de Saul. Ele não queria ser pego pela maldade do rei. Ele não tinha medo do rei. Ele teve a oportunidade de matá-lo e não fez. Preferiu fugir. Irmãos, nós nos lembramos também de Elias fugindo da rainha Jezabel. A fuga para a preservação da vida. Medo tomou conta do profeta. Ele decidiu fugir.
Às vezes, a fuga no nosso coração se mostra como uma grande estratégia para que a vida seja preservada, para que as coisas aconteçam de um jeito diferente. Os crentes de Jerusalém, você se lembra? A perseguição chegou, eles foram esparramados, a diáspora cristã, eles fugiram de Jerusalém, pregando o evangelho por toda parte. Essas são algumas razões admissíveis para se fugir. Mas mesmo nessas situações, em todos os momentos, basta você ler as histórias bíblicas, você vê que a mão de Deus está presente. Deus sempre está presente. Em nenhum momento, mesmo no caso de Elias, ele sabia que Deus estava. Ele pede a morte, mas ele sabia a quem pedir. E Deus falava com ele. Deus sempre esteve no controle de todas as situações, de toda a história. No caso de Jacó, como eu disse, ele não está numa viagem de férias, ele está fugindo. Ele não está fazendo turismo. Ele não está saindo para visitar parentes distantes e depois de um tempo voltar para casa. Ele está fugindo da ira do seu irmão Esaú, que o queria matar. Fugir de Esaú era possível. Talvez fosse a melhor estratégia. E a mamãe disse: vá, fuja, porque ele, Esaú, o quer morto mesmo. E se ele o pegar, a desgraça vai acontecer. Fuja. Mas fugir para Jacó representava assumir a responsabilidade de viver de um jeito novo, de um jeito não pensado, de um jeito não desejado. Mas fugir de Deus era impossível. Ele não sabia que a sua fuga não era da ira de Esaú apenas. Ele não tinha consciência de que ele tinha também a fuga existencial acontecendo dentro dele, não do lado de fora, não nos relacionamentos humanos e familiares, mas no relacionamento vertical com as coisas eternas. Ele não sabia que por trás de toda aquela trama de vida havia a mão de alguém que está traçando o curso da história humana de um jeito perfeito. Na primeira oportunidade, Deus mostrou a Jacó que existia uma perfeita conexão entre as realidades do céu e as realidades da terra, e que ele, Deus, estava no controle de tudo na vida. Portanto, irmãos, eu creio que nós podemos até tentar fugir da crise existencial que assola a muitos corações, mas não dá. Porque Deus nos alcançará. Hoje pela manhã, fiquei surpreso de ver o pastor Augusto afirmando exatamente isso na mensagem de Amós. De que não importa se o homem busca o céu, as profundezas do mar, os altos da montanha, as cavernas, não importa para onde, Deus sempre está lá. E o homem será sempre alcançado pela mão soberana desse Deus, que é inescapável. Um Deus inescapável. Vivemos diante de um Deus inescapável. Não tentemos jamais fugir de Deus, irmãos. Isso não só é improvável, é também impossível. Eu fico pensando naquela situação de Adão e Eva após a queda. Antes da queda não havia isso. Quando eles, depois da queda, envergonhados, se escondem. Quando percebem a aproximação de Deus, se escondem. Escondidos agora, eles imaginam que não poderão ser achados. E quando Deus chega
Deus simplesmente chama. Onde estás? A voz do Senhor ecoa no jardim. Onde estás? E diante desse grito, desse chamado de Deus, que ecoa no jardim e ecoa no coração do homem, o homem se expõe. Porque o chamado de Deus é irresistível. Não há como escapar. Eu posso fugir dos homens e fugir das situações humanas, pode ser a melhor estratégia. Mas não tente jamais fugir de Deus, porque não vai dar. É impossível, é improvável. Jonas, o profeta, você se lembra? Tentou fugir da vontade de Deus, do plano de Deus. Desceu a Jope, porto, encontrou uma embarcação, um transatlântico, partindo para o fim do mundo, Tarsis. Tinha dinheiro, tinha tudo favorável para sair da presença de Deus, do Deus de Israel, e ir para longe, fugindo. Deus mandou sobre o mar uma tempestade inimaginável, que marinheiro algum tinha visto até então. E você sabe que Jonas acabou no mar, e Deus mandou um tanim, um monstro marinho, para que o engolisse e o vomitasse na praia de Nínive, onde Deus o queria para pregar a justiça do Senhor e a sua graça também. Você se lembra dessas coisas? Você se lembra do filho pródigo? Um homem, um moço que decidiu sair de casa, abandonar o pai, o amor do pai, recusou tudo, foi para longe, gastou tudo. Está no chiqueiro. E é lá do chiqueiro que ele é resgatado. E do chiqueiro ele vai parar na sala de visita da casa do pai novamente. Ele é acolhido, ele é amado, ele é respeitado, ele é honrado, ele é valorizado. Irmãos, não dá para fugir de Deus. Deus sempre nos alcança. E o propósito do seu amor, da sua graça misericordiosa, sempre nos envolverá, sempre nos alcançará, onde quer que nós estejamos. Fugir dos homens pode ser uma estratégia possível para o nosso coração, mas fugir de Deus é impossível e improvável. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã, fugindo do seu irmão. Segundo lugar, segunda lição que nós precisamos aprender desse texto: se Deus sempre nos alcança, sempre alcança aqueles a quem Ele deseja marcar com o poder de sua graça. Então, em segundo lugar, nós precisamos compreender, se vivemos na presença do Senhor, precisamos compreender que na caminhada da vida, podemos ficar sozinhos, sem pessoas à nossa volta, mas nunca estaremos privados da comunhão com o nosso Deus. Na caminhada da vida, podemos ficar sozinhos, sem a proximidade das pessoas, mas nunca estaremos privados da comunhão com o nosso Deus. Jacó, no versículo 16 aí, quando ele desperta do sono, ele chega a uma conclusão: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Eu não sabia. Deus está. Eu não sabia. E Deus está comigo. É bem provável que Jacó estivesse tomado pela ideia da solidão e do abandono. Talvez ele estivesse se sentindo desamparado e desprotegido quando reclinou a cabeça sobre aquela pedra, para passar a noite ali no relento.
E foi nessa hora de silêncio, de vazio existencial, diante das coisas da terra, Deus fez sua mente ficar povoada de imagens da comunhão com Ele, com as coisas do céu. Ali, no vazio da noite, Jacó dormiu e sonhou. E no sonho ele vê uma escada que toca ao céu e anjos subindo e descendo por ela. Isso significa que Deus está no controle de todas as coisas, não só no céu, mas também nos episódios terrenos. Os seus anjos, seus ministros, aqueles que lhe executam as ordens, estão sempre prontos e à disposição, fazendo com que a vontade de Deus se efetive na vida humana. Deus é o soberano sobre tudo e sobre todos. E Deus aparece a ele, Deus fala com ele. A ideia é que de cima da escada, acima da escada, Deus fala. Perto dele estava o Senhor, ele disse. Escada no hebraico é uma palavra masculina. E aqui é uma dificuldade para interpretar. Então, perto dele pode ser perto dela, da escada. E talvez o melhor fosse acima dela, da escada. Deus fala com ele. E quando Deus fala, Deus revela que Ele é o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus de Abraão, de Isaque, o avô de Jacó e o seu pai. Eu sou o Deus da sua casa, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus do pacto, eu sou aquele que fez promessas e eu nunca vou deixar de cumprir as minhas promessas. E você faz parte disso. Jacó, nesse instante, pôde perceber que as realidades do céu não estavam longe da terra e que a sua vida transcorria inteiramente diante dos olhos de Deus. Meus irmãos, o crente nunca anda sozinho nesse mundo. Aquele que confia em Deus sempre desfruta de sua companhia. Deus sempre está conosco. Não importa o caminho, a experiência, a circunstância, a situação, a mão do Senhor está continuamente estendida sobre a vida daquele que crê no seu nome e vive para o seu louvor. E Deus o faz de maneira muito especial, sinalizando que Ele é o Deus de toda provisão e Deus de toda proteção, aquele que intervém nos caminhos do viver, porque ama, se importa, e é o Deus que fez pacto, aliança de amor, e não quebra a sua aliança de jeito nenhum. Se somos do Senhor, Ele jamais nos abandonará. Meu irmão querido, minha irmã querida, sobre o que está firmada a sua comunhão com Deus? Sobre o que está firmada a sua comunhão com Deus? Se as coisas saírem do lugar, se a vida mudar, panorama, se a dor apertar o peito, fizer vibrar a alma num descompasso inesperado, como é que será a sua reação? Sobre o que está alicerçada a sua comunhão com Deus? Será que Deus estabelece vínculos espirituais conosco pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer? Será que Deus responde às nossas necessidades pelos méritos que nós carregamos? O que define o interesse de Deus por nossa vida é a expressão misericordiosa do seu amor, insondável, infinito, incompreensível, inimaginável, que decidiu nos transformar em algo que represente nitidamente toda a grandeza de sua glória entre os homens.
É isso que faz Deus ser o nosso Deus. Não há nada em nós, mas há tudo nele. Compreenda, a vida nem sempre será fácil e tranquila. Na caminhada da vida, nós podemos sim ficar sozinhos e nos sentir desamparados das pessoas. Mas, por favor, como crente, compreenda que nós nunca estaremos privados da comunhão com o nosso Deus. Mesmo se estivermos no deserto, existencialmente falando, Deus plantará imagens novas na nossa cabeça, para que nós compreendamos que o céu não está distante da terra e a terra não está desamparada, porque Deus dispensa o seu favor dos altos céus e toca a terra com sua graça e poder, transformando as nossas realidades, escrevendo a nossa história em cima de suas promessas de amor. Deus nos ama e por isso Ele empenhou suas promessas de amor, dizendo que seria o nosso Deus, da nossa posteridade, até o fim. Creia, entregue-se, perceba, seja sensível, adore, exalte, honre o seu Deus. Em último lugar, nós vivemos na presença do nosso Deus. Se isso é verdade, há uma terceira lição que nós precisamos aprender. E essa terceira lição é mais uma advertência. Cuidado. Cuidado. Acontecimentos prazerosos, acontecimentos bons, não significam necessariamente que estamos sendo abençoados. Cuidado. Não se deixe seduzir apenas pelas aparências das coisas. Veja, Jacó teve um encontro com Deus, completamente desprovido de recursos. Ele não tinha nem travesseiro para reclinar a cabeça. Ele toma uma pedra, ele está no relento, ele tem o chão duro como cama, ele está cansado da caminhada, ele não quer encontrar razão para viver. Ele larga-se ali e naquele ambiente hostil e completamente desprovido de recursos espirituais, Deus fala com ele, Deus derrama graça, Deus ilumina a vida daquele homem com seu amor e o faz perceber que Deus está assentado no trono, Deus está no controle de tudo, Deus não está longe, Deus está perto, e a proximidade de Deus não é uma proximidade que apenas observa, mas interfere. Deus intervém, Deus altera panoramas, Deus reescreve a história, Deus faz brotar jardins na secura da alma. Deus é Deus. E diz, é possível que você creia em mim, é possível que você dependa de mim, mas tome cuidado, porque acontecimentos prazerosos e bons não significam necessariamente que estamos sendo abençoados. Nesse momento, Jacó ouve a voz do Senhor, e o que é que a voz de Deus fala com ele? Diz ao seu coração, diz assim, versículo 13, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Olha que coisa boa! Deus fala com Jacó, ele fugindo de casa, ele é traiçoeiro, ele é trapaceiro, ele é um pecador, ele está fugindo da ira do irmão, ele é um proscrito da casa, ele é odioso, é um ser asqueroso, ele está fugindo.
Ele quer se esconder de tudo e de todos. E todos não querem saber dele. Ele é mau caráter. E quando Deus fala, Deus diz assim: é com você. A minha aliança é com você. E eu vou abençoá-lo. Que legal, não é? Eu vou derramar a bênção sobre a sua vida, Jacó. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente. Você vai ser uma grande nação. Para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A promessa de Abraão, a promessa de Isaac, agora é a mesma para você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Maravilha! Bênção. Eu sei, irmãos, que a bênção de Deus traz sempre alegria à nossa alma, no sentido de que não existe coisa melhor para ser experimentada do que aquilo que Deus nos oferece, como expressão viva de que Ele é um Deus misericordioso e que nos ama e transforma a nossa história em alvo desse amor, dando-nos o prazer de desfrutar de Sua bondade em cada momento. Mas nem tudo que é bom faz bem. Escute. Nem tudo que é bom faz bem. O contrário, e é claro que circunstancialmente, não é? Deus está dizendo: eu vou dar a você aquilo que é bom, mas eu não estou dizendo que tudo estará bem. Circunstancialmente, Jacó, você vai amargar algumas coisas. Nem tudo que é bom faz bem. E o contrário também pode ser verdade. Coisas agradáveis podem gerar sérios desconfortos à nossa vida e representar perigosas fontes de tentação para nós. Lembre-se então, meu irmão, que até o diabo pode oferecer coisas boas ao nosso coração para tentar nos afastar da presença do nosso Deus. Você se lembra de Jesus no deserto? O diabo o levou a um lugar alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e disse assim: tudo isso aqui te darei se prostrado me adorares. Nem tudo que é bom faz bem. Cuidado. Acontecimentos prazerosos e bons não significam necessariamente que estamos sendo abençoados. Jacó estava sendo abençoado por Deus, mas teria que experimentar uma situação de extrema humilhação. Ele não voltaria para sua casa, pelo menos não naquele momento. Ele não seria honrado, pelo menos não naquela hora. Ele continuaria fugitivo. Ele continuaria indo em direção à Mesopotâmia. Ele continuaria sendo agora um funcionário de Labão, seu tio. Agora ele teria que amargar uma situação de penúria para desfrutar da bênção de Deus no porvir. Assim como coisas boas ou coisas circunstancialmente ruins também, se coisas boas nem sempre faz bem, coisas circunstancialmente ruins podem significar também um investimento da parte de Deus na formação do nosso caráter, para fazer brotar em nós as virtudes de sua santidade. E novamente eu me lembro de Jesus na tentação do deserto. Você acha que Deus estava sendo malicioso e maldoso com ele por ter levado o nosso Senhor ao deserto com a única finalidade de ser tentado pelo diabo? Porque diz o texto em Mateus 4 que o Espírito Santo levou a Jesus até o deserto com a finalidade de ser tentado pelo diabo. E ser tentado pelo diabo não é coisa boa. Mas fez bem.
porque Jesus venceu o diabo, venceu o mal. Irmãos, Jacó recebeu a promessa da parte de Deus de que seria abençoado. Mas a bênção do Senhor na sua vida implicava em ter que deixar por 20 anos a casa paterna, buscar uma nova vida com muitos desafios e sofrimentos. Como eu disse, lá na distante Mesopotâmia, na casa de Labão. Note que para desfrutar da bênção de Deus, Jacó precisou ter a disposição de recomeçar do zero e ver a sua história desintegrar-se diante dos seus olhos. Pense um pouco nisso. Jacó experimentou o agir de Deus na sua vida e por causa disso, a sua vida entrou em colapso. Eu prometo ser o seu Deus, eu prometo abençoar você, eu prometo, você vai ser grande. Só que agora você vai ser quebrado. Haverá ruína, haverá perecimento, separação, laços afetivos foram desconstruídos. Você vai ter que recomeçar. Longe de tudo e de todos, mas não longe de mim. Você vai recomeçar, mas não do seu jeito, mas a meu modo. Você volta, mas não por causa das suas estratégias de vida. Porque eu mandarei. As coisas vão acontecer, não na sua ótica, mas sob o meu olhar soberano. Porque é a minha mão quem escreve a sua história. Irmãos queridos, não queiramos apenas situações favoráveis. Cuidado com elas. Cuidado. E não é porque Deus promete nos abençoar que tudo irá bem, circunstancialmente falando. A bênção de Deus pode nos levar, como eu já disse, a lugares e situações muito duras e difíceis, com um único propósito, para que na fornalha do sofrimento o nosso caráter seja aperfeiçoado e a nossa imagem como filho de Deus, a imagem de filhos de Deus, surja no reflexo do próprio Cristo, a quem nós juramos seguir e servir para sempre. Queremos servir a Cristo, mas não queremos nos parecer tanto com Ele. Queremos a imagem de Cristo em nós, mas não queremos passar pelo fogo ardente, pela fornalha do sofrimento, pela bigorna, onde Deus malha o nosso caráter e nos transforma à imagem do seu Filho. Irmãos, não queiramos apenas as coisas boas, porque elas podem não nos fazer bem. Queiramos as coisas de Deus, mesmo que elas circunstancialmente não nos pareçam apetecíveis, palatáveis, gostosas, suaves. Queiramos o plano de Deus. E se para que o plano de Deus aconteça e ocorra, seja preciso que os meus planos sejam desconstruídos, amém. Que seja assim. É preciso ter coragem para se lançar nos braços do Senhor e acreditar. Entrega, consagração. A continuação da história nos mostra que Jacó se dispôs a palmilhar o chão que Deus iria mostrar. Ele ousou acreditar no Senhor. Irmãos queridos,
Que grande desafio nosso. Mesmo sem compreender, devemos confiar que Deus controla cada episódio da nossa história. Toda a nossa vida existe para a glória do seu nome. Porque, irmãos, nenhum de nós, diz a Bíblia, vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto faz. Vivemos, morremos, somos do Senhor. Isso é importante. Que grande desafio. Minha oração é que o Senhor preserve a sua fé e lhe dê, nesses dias, às vezes, tão confusos, nos quais nos vemos, lhe dê a disposição firme, o entusiasmo resoluto para viver em sua companhia, buscando conhecer cada vez mais a sua vontade, com desejo sincero de praticá-la. Que Ele alimente seu coração com um único desejo de você ser fiel e não ter vantagens no viver de cada dia. Que você alimente o seu coração com essa vontade de ser fiel ao Senhor e honrá-lo em cada pedaço do seu viver. Que você anseie ser mais santo, santificar a sua história, comungando da imagem de Jesus presente no seu caráter. Que isso aconteça como um suave resultado do seu relacionamento com o próprio Deus, o Deus vivo, que está sempre com você. Você tenha nas horas suaves e brandas de cada dia a alegria de celebrar as marcas da misericórdia e da bondade de Deus na sua história. E nas horas de aflição, de dor, de incompreensão, de desassossego, na hora em que as coisas não vão funcionar direito, as coisas estarão muito desarrumadas, que não lhe falte nessas horas a serenidade e a calma, a paciência e a perseverança, o sossego que só o crente pode ter, porque ele conhece a integridade do caráter do seu Deus e sabe, por isso, que todas as coisas cooperam de fato e de verdade para o bem daqueles que amam a Deus. De verdade. De verdade. Diante disso, a minha oração é: Senhor, dá mais graça ao meu coração e ao coração da tua igreja. Concede mais graça, porque nós precisamos da tua graça para viver. Participar da ceia, irmãos, é um privilégio, porque diante dela nós não vemos além dos símbolos, mas pela fé vislumbramos uma grande oportunidade de comunhão com as coisas eternas. Se olharmos meramente com os olhos terrenais, são apenas elementos simbólicos. Mas se olharmos com os olhos da alma, encharcados de fé, um panorama espiritual se descortina diante de nós, com grandes possibilidades. Vivamos na presença do Senhor. Cristo está presente no nosso meio. Cristo está presente na hora do sacramento da Eucaristia. Cristo está presente, se não ali, onde? Aqui. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que a sua palavra não volte vazia. Amém.